Olá, tudo bem com você, querido desbravador? É uma grande alegria me reunir com você neste momento para estudarmos o nosso último estudo da classe O Mistério dos Dois Livros. Foi uma grande alegria ter acompanhado você neste percurso ao longo das doutrinas encontradas na Bíblia. E hoje, nosso estudo se encontra na página 48. Vamos estudar uma importantíssima verdade que a Bíblia tem a revelar para nós. Abra seu caderno da classe bíblica. Na página 48, nós vamos estudar metamorfose. Existem 17.950 espécies de borboletas e todas passam por imensas transformações que chamamos de metamorfose. Um processo de mudança que ocorre em insetos, crustáceos e anfíbios, alterando a forma larval incompleta para a forma adulta completa. No caso das borboletas, elas saem do ovo como larvas que mais parecem vermes e são totalmente diferentes de uma borboleta. Esse pequeno destruidor vive para devorar plantas, acabando com suas folhas. Então, chega o dia em que o destruidor recebe um chamado e misteriosamente se envolve num casulo. O corpo dentro do casulo se refaz como um monstro de ficção científica em transformação. E então, surpresa, vem ao mundo através de um novo nascimento um ser completamente diferente. E é interessante observar, desbravador, que, como nós vamos ler a seguir, este ser não apenas mudou a fisionomia dele, mas ele também mudou o seu comportamento. Quer ver? Mudando para melhor, página 49. Esta nova criatura sai do casulo com novos poderes. Neste novo nascimento, a larva ganha um novo nome que chamamos de borboleta. Novos gostos, como o apetite pelo néctar, nova função em lugar de destruir, agora vai polinizar as plantas. A transformação alterou seus hábitos e função, além de sua forma. Agora, aquela que destruía é amiga das plantas. Neste exemplo que o autor trouxe, a larva, antes de passar por este processo de metamorfose, ela tinha hábitos de destruir para se alimentar, obviamente, a natureza. Após a metamorfose, a fisionomia dela mudou, se tornou um animal muito mais belo. E também os hábitos se tornaram melhores, porque agora, em vez de destruir, ela ajuda a polinizar. Ou seja, ela ajuda para que a flora aumente, cresça ainda mais. O novo nascimento. Este novo nascimento nos lembra o ritual do batismo. Mais do que o mergulho, ele é símbolo de como o evangelho nos transforma. Como aquele casulo onde a metamorfose ocorre para gerar uma nova criatura. Leia a história do encontro de Jesus e Nicodemos em João capítulo 3. Cumprindo o 3.2 da classe de guia, avalie com sua unidade qual foi o método de evangelismo pessoal que Jesus utilizou com Nicodemos. A seguir, cumprindo o 7.1 de excursionista, responda como Jesus escreveu o que ocorre no novo nascimento. De onde renascemos? Querido desbravador, durante a experiência do batismo, o cristão ele passa por um processo de metamorfose. Ou seja, ele não apenas muda muitas vezes fisicamente, mas também o seu caráter, a sua mente, as suas atitudes são transformadas, renovadas, melhoradas. Quando Jesus se encontrou com Nicodemos, Nicodemos era um grande mestre nos tempos bíblicos, nos tempos de Jesus. Jesus falou para ele sobre importantes verdades relacionadas à nova vida que todos devemos ter mediante a água e o Espírito Santo. Jesus ele diz: se você não for batizado pelas águas e pelo Espírito Santo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso, porque ele perguntou, mas como eu poderia nascer de novo, sendo eu já velho?
Jesus então explica que o batismo nada mais é do que a morte. É um símbolo da morte e ressurreição de um indivíduo. Antes de ser batizado, eu tinha um estilo de vida que desagradava a Deus em muitos aspectos. Muitas coisas que eu fazia era por meu próprio ego, muitas coisas que eu fazia era por estar sendo escravo do pecado. Após o batismo, esta velha criatura, ela morre ao imergir, ao ser mergulhada. E quando ela levanta, ela é comparada a uma nova criatura, já que todos os seus pecados foram perdoados. E agora, ela recebe ainda mais poder do Espírito Santo, para que desta forma ela tenha e ande em novidade de vida. Ela nasce de novo, simbolicamente, espiritualmente falando. Ela morre, tanto que muitos comparam um tanque de batismo, rio ou piscina a um túmulo aquático. Morre, nasce de novo. Isso Jesus queria ensinar para Nicodemos, porque faltava o verdadeiro arrependimento, faltava essa verdadeira experiência do batismo pelas águas e do batismo pelo Espírito Santo também. Meu querido, é muito importante que eu fale isso. Todos nós, pecadores, ao nos arrepender, temos que passar pelo batismo. O fruto que nos leva ao batismo é justamente o arrependimento. Quando nos arrependemos verdadeiramente da nossa vida passada, dos nossos atos, das ações que cometemos, nós então somos levados e guiados pelo Espírito Santo ao arrependimento, para que tenhamos o perdão total por eles. Isso é interessante, porque se você observar bem, para que aconteça este arrependimento, é necessária a convicção, a razão. Justamente por isso, desbravador, que na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós primeiro estudamos a Bíblia, para depois decidirmos pelo batismo. Em muitas outras denominações cristãs, primeiro se batiza. Isso é um grande erro, porque muitas pessoas se batizam sem saber praticamente nada da Bíblia. Eu mesmo, antes de me tornar adventista, passei por essa experiência. Eu havia me aproximado de uma denominação cristã, estava gostando de frequentá-la, e com poucas semanas me propuseram um batismo. Queriam que eu me tornasse membro por causa do batismo, através do batismo. E eu aceitei na minha sinceridade. Mas, queridos, eu nem sabia o que era o batismo. Eu nem sabia para que o batismo servia. Eu nem sabia quais seriam as consequências deste ato para mim. Ninguém se preocupou em me ensinar. Eu não sabia praticamente nada sobre as doutrinas bíblicas, tampouco manusear uma Bíblia. Como eu poderia estar verdadeiramente preparado para a metamorfose cristã? Para a transformação que Jesus esperava de mim? Muito difícil de acontecer. Por isso que nós passamos meses estudando, mostrando as verdades da palavra de Deus, para que a pessoa com convicção decida se ela quer ter este novo nascimento, este compromisso maior com a pessoa de Jesus Cristo, com o nosso Senhor e Salvador. E se ela decidir, ela vai ser batizada sabendo que após o batismo como uma nova criatura, ela deve guardar, obedecer e ensinar as outras pessoas sobre todas estas verdades que conhecemos, como, por exemplo, a salvação pela graça, a volta de Jesus, a guarda do sábado, a devolução do dízimo e oferta, que foi o estudo passado sobre mordomia, entre tantos outros preceitos e ensinos. Está conseguindo entender, desbravador? Muito bem. Então, a resposta seria: a única maneira de herdar o reino de Deus é nascendo da água e do Espírito. Da água pelo batismo, um processo único da nossa vida. Depois de batizados, não precisamos rebatizar a menos que nos afastemos da igreja, abandonemos a fé. E o batismo do Espírito Santo, ao contrário do batismo pelas águas que acontece uma vez, ele tem que ser diário. Todos os dias temos que clamar, rogar a Deus, implorar a Ele que nos batize com mais poder do Espírito Santo,
como a porção maior do Espírito Santo. Vamos continuar? O que preciso fazer depois de crer para confirmar minha crença e ser salvo? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha que importante. Eu tenho que crer e decidir pelo batismo. Eu tenho que acreditar, tomar uma decisão e depois ir para o batismo. Se eu não acreditar, o batismo não é plenamente válido. Se pela sinceridade, conhecendo a verdade bíblica e sendo levado pelo arrependimento, eu decidir pelo batismo, perfeito. Agora, se eu ser movido por qualquer outro sentimento que não esses que eu citei e ser batizado, não é um batismo verdadeiro. Não existe a transformação verdadeira. O mais importante agora é a decisão pelo batismo. Senhor, eu aprendi na sua palavra muitas verdades. Eu quero seguir estas verdades. Eu quero te amar cada vez mais. Eu quero te esperar voltar para me levar para o céu. Mas enquanto eu espero, eu quero que o Senhor me ajude a me preparar para o batismo. Hoje eu decido que eu quero ser batizado. Mas quando haver o próximo batismo, daqui 1 mês, 2 meses, eu serei batizado. Se até lá acontecer alguma coisa, desbravador, como por exemplo você morrer, você morre salvo, porque você tomou a decisão. Primeiramente você creu. Observe o que ele fala no final do versículo. Quem, porém, não crer será condenado. Ele não diz que não ser batizado vai te condenar. Ele diz que se você não acreditar, você vai ser condenado. Porque muitas pessoas creem, mas infelizmente por forças maiores, como a morte, algum outro empecilho, elas não conseguem ser batizadas. Mas pelo fato de terem crido e terem decidido ser batizadas, ainda que não são literalmente, a salvação é concedida a elas. Agora, se elas não creem, então é impossível, conforme Jesus disse para Nicodemos, uma pessoa ser salva. Consegue compreender, desbravador? Para vivermos no céu, temos que passar por esta metamorfose na terra. Existe um autor, eu não me lembro o nome dele agora, mas ele diz o seguinte: somente será santo no céu quem aprender a ser santo na terra. Isso é muito importante porque o caráter que estamos moldando e modelando agora, aqui neste mundo de pecado, continuará a ser modelado no céu. Consegue compreender? Muito bem. Poder espiritual. Agora que você crê e foi transformado, descubra sua nova natureza e habilidades. Olha que legal. Leia 1 Coríntios 12 e discuta com sua unidade o que é o Espírito Santo e qual o seu papel no crescimento espiritual humano. Você estará cumprindo o requisito 2.3 de excursionista. Desbravador, eu não vou ler 1 Coríntios 12 por ser um capítulo extenso. Mas quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo nada mais é do que o próprio Deus, a terceira pessoa do que nós chamamos de Trindade. E ele é o responsável pelo nosso crescimento espiritual. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso ajudador. Sem ele é impossível permanecer caminhando nesta jornada cristã. Por isso, desbravador, que além do batismo físico por águas, eu preciso do batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo é tão importante na nossa vida que se um dia pecarmos contra ele, nós perdemos a nossa salvação. O que seria o pecado contra o Espírito Santo? Seria quando eu ignoro, desobedeço por muitas vezes a voz do Espírito Santo sobre mim, a ação dele sobre mim, a vontade de Deus. O Espírito Santo e Deus, eles se comunicam conosco dizendo: isso não é certo. Eu ignoro e faço. E com isso, o pecado me afasta de Deus. De novo, o Espírito Santo me aconselha a não fazer, eu vou e faço. E faço isso todos os dias. Quando eu perceber, eu estou tão longe de Deus, eu criei um muro tão grande que o Espírito Santo, infelizmente, não consegue mais me levar ao arrependimento. Não consegue mais atuar sobre a minha vida. De modo a me levar ao arrependimento e produzir em mim a salvação mediante o nome de Jesus Cristo. Não porque ele não queira, não porque ele não tenha poder, mas porque eu decidi isso, eu escolhi isso e Deus respeita o meu livre-arbítrio.
Então, queridos, o Espírito Santo é essencial e temos que nos preparar para recebê-lo ainda mais. Ele quem nos dá dons e habilidades. Sabe aquele pregador da igreja que você fala, nossa, este homem prega muito bem. Quando ele fala, ele chama a atenção de todos. Quando ele fala bem, ele fala bonito. Ele leva as pessoas a tomarem decisões. É uma habilidade que o Espírito Santo deu a ele. Sabe aquela outra pessoa da igreja que ela é extremamente mansa, paciente? É uma habilidade do Espírito Santo. Sabe aquela outra pessoa da igreja que ela é totalmente ativa, ela planeja as coisas muito bem? É um dom do Espírito Santo. Uma pessoa muito legal, uma pessoa totalmente dedicada, são dons que o Espírito Santo dá a cada um. Não quer dizer que ele vai dar o mesmo dom para todos. Cada um tem o seu dom. Porém, desbravador, todos temos dons e todos os nossos dons se complementam. Todos os dons são igualmente especiais e importantes para a causa de Deus. E estes dons vêm do Espírito Santo. Quanto mais eu tiver o Espírito Santo em mim, mais dons eu terei, mais aperfeiçoado esses dons serão também. Tudo bem? Vamos virar a página? Vai encarar? Nicodemos se tornou um dos grandes colaboradores de Jesus depois de seu novo nascimento. Assim como a borboleta, quando nasce novamente, deixa sua natureza destrutiva para se tornar um inseto que promove vida. A mudança ocorreu em sua forma de agir. Se a sua natureza foi transformada por esses estudos e pelo dia a dia no clube, como você pode ajudar a salvar mais alguém? Cumprindo o requisito 3.2 de guia, discuta com a sua unidade métodos de evangelismo pessoal e faça planos para colocar em prática. Querido desbravador, o meu apelo sincero é que todos esses estudos possam ter te ajudado, dando-lhe mais conhecimento, mais informações, mais condições de se aproximar de Jesus Cristo. Se você ainda não optou pelo batismo, se você nunca foi batizado, ou se até você já foi em uma outra denominação, mas conheceu novas verdades bíblicas através dos nossos estudos, o ideal é que você se batize. Eu acredito que, sinceramente, você almeja a salvação. Você quer ser salvo e servir a Deus no seu reino. Então você precisa passar pelo batismo. Cristo fez tudo o que ele podia para que você fosse salvo. Ele deu a própria vida por amor a você. Cabe você agora fazer a sua parte. Clame a Deus que te ajude se você tiver qualquer dificuldade. Eu também estou aqui, o clube também está aqui para te dar todo o apoio que precisa. Se você já passou pelo batismo, que você possa reafirmar os seus votos. Que você possa orar a Cristo Jesus e entregar a Ele novamente a sua vida. E pedir que continue te transformando a cada dia a sua imagem e semelhança. Me permita orar com você neste momento. Inclina sua fronte. Vamos orar. Nosso querido e amado Deus, te louvamos e te exaltamos por estes 13 estudos que tivemos. Imploramos ao Senhor que no teu infinita misericórdia e bondade, transforme cada desbravador. Todos somos pecadores e falhos e todos nós precisamos a cada dia ser transformados pelo Senhor. Atua em nós e por intermédio de nós, Senhor. Ajuda-nos a sermos cada vez mais iguais e semelhantes a Jesus Cristo. Leva cada desbravador à decisão do batismo ou, se não, Senhor, a reafirmar os votos que eles fizeram um dia com o Senhor. Em nome de Cristo Jesus eu te imploro, e eu entrego a vida deles, bem como da família deles também. Amém.